Pedro Campos, chegando aqui no Jornal Gente, nesta quarta-feira, para falar sobre a apuração da polícia de um caso que chocou demais: a morte, o assassinato no ano passado do ex-delegado-geral de Polícia de São Paulo. E agora a gente começa a ficar mais perto da solução desse caso, né, Pedro? Bom dia. É isso aí, Thaís. Bom dia para você. 4 meses depois do assassinato do ex-delegado-geral de Polícia de São Paulo, Rui Ferraz Fontes, a polícia prendeu ontem novos integrantes que são acusados de participação nesse crime. Vocês lembram, ele foi executado na Praia Grande quando saía do trabalho e se deslocava pelas ruas da cidade por bandidos fortemente armados que cercaram o carro dele e o executaram a sangue frio com tiros de fuzil e metralhadora. A repórter Maju Arruda Leite está acompanhando esse caso, tem mais informações aqui no Jornal Gente a respeito da apuração da polícia. Bom dia, Maju. Tudo bom, Pedro? Bom dia a você, bom dia a todo mundo ligado aqui no Jornal Gente. A Polícia Civil prendeu ontem 3 homens suspeitos de participar do planejamento e também da operação logística da execução do ex-delegado-geral da Polícia Civil, Dr. Rui Ferraz Fontes. O que seria o planejamento desse crime? Esse planejamento inclui o roubo de carros, também a compra de armamentos e também a logística, o aluguel de casas que foram usadas ali para apoio logístico no dia do crime desses criminosos. Quem são esses 3 presos nessa operação que aconteceu em várias cidades aqui do estado de São Paulo nesta terça-feira? Fernando Alberto Ribeiro Teixeira, de 48 anos, conhecido como Careca ou Azul; Márcio Serampião de Oliveira, de 52 anos, Velhote; e Manuel Alberto Ribeira Teixeira, o Manezinho ou o Manoelzinho. De acordo com a polícia, esses 3 suspeitos, eles já cumpriram pena aqui no estado de São Paulo e todos eles foram soltos em 2024. A polícia disse ainda que esses 3 suspeitos estão ligados a assaltos a banco. Inclusive, essa é a principal hipótese, de acordo com o secretário de Segurança Pública aqui do estado de São Paulo, Oswaldo Nico, que essa execução do Dr. Rui Ferraz Fontes tenha sido uma retaliação ao longos anos, de carreira do Dr. Rui Ferraz Fontes, que colocou atrás das grades, prendeu esses criminosos. A gente separou um trechinho ontem da fala do secretário de Segurança Pública, Oswaldo Nico Gonçalves, aqui no Jornal Gente. Vamos ouvir. Eu acho que ele teve uma reiteração dessa prisão de todos esses assaltantes de banco que foram presos hoje. Todos eles tiveram contato direto com o Rui, que na época prendeu eles como rouba-banco, e ficou essa mágoa de execução ao Rui, dando uma resposta, uma vingança contra o Rui. Bom, a investigação ainda não foi concluída, então não está descartada também a hipótese de que esse crime possa ter ali alguma relação com a atuação do Dr. Rui Ferraz Fontes como secretário de administração na Praia Grande, cargo que ele exercia quando ele foi executado com mais de 20 tiros de fuzil, um caso que aconteceu em 15 de setembro do ano passado. Bom, além desses 3 presos, há 2 suspeitos foragidos. São eles Pedro Luiz da Silva Moraes, de 54 anos, o Chacal, que é apontado como um homem ali que participa da cúpula do PCC. Ele teve participação direta no crime e fugiu para a Bolívia logo após o dia da execução, isso de acordo com a Polícia Civil. Há ainda um outro foragido, mas a identidade dele não foi divulgada pela polícia, até mesmo para não atrapalhar as investigações, até porque ele estaria aqui próximo na região metropolitana de São Paulo. Até o momento, nessa investigação, 13 pessoas foram presas, incluindo esses 3 suspeitos que foram presos nesta terça-feira aqui no estado de São Paulo. Volto com vocês. Obrigado, viu, Maju? Sobre um desses presos aí, o Fernando, que a Maju contou pra gente, eu tenho um histórico dele aqui pra gente conversar um pouquinho sobre a legislação brasileira. Ele foi condenado a uma pena de 40 anos de prisão, 11 meses e 13 dias, por extorsão mediante sequestro, 3 roubos qualificados, resistência, dano e cárcere privado. Essa pena, ela começou em 7 de outubro de 1995. Vejam só quanto tempo faz. É uma pena alta mediante aquilo que a gente tem observado. E aí,
ela deveria expirar na melhor das contas, porque a legislação, convenhamos, de 95 para cá foi mudando, e a lei, vocês já sabem, aqui no Brasil ela está feita para beneficiar o réu. Então, sempre que há um benefício na nova legislação, isso é incorporado. No dia 31 de julho de 2027, nós estamos no ano 2026, então no ano que vem, cumprindo a pena na sua totalidade, ele estaria nas ruas. Já estava nas ruas, não tinha fugido, apesar de na ficha criminal dele constar 7 tentativas de fuga da cadeia. Por isso que ele teve um habeas corpus negado pelo Superior Tribunal de Justiça no ano de 2013, pelo ministro Sebastião Reis, que costuma soltar todo mundo. Nesse caso, ele manteve o bandido preso, para você ver a periculosidade do criminoso. Além de faltas disciplinares que foram constadas aí, e o exame criminológico, que hoje não é mais obrigatório, existe. Ele, em determinado momento, era uma regra, ele passou pelo exame criminológico e o responsável pelo exame disse que ele não tinha condições de voltar ao convívio em sociedade, porque mostrava periculosidade além daquela necessária ali para qualquer tipo de retorno ao convívio em sociedade. Então, com esses elementos todos, nós nos perguntamos mais uma vez, por que um criminoso desse estava nas ruas? E outra, mesmo que tivesse preso, um criminoso dessa periculosidade deve ter os mesmos acessos às visitas que um outro criminoso que está cumprindo pena, que não tem a ligação com o crime organizado, não tem esse histórico de violência? Não é hora também, nesse debate sobre segurança pública, além de discutir benefícios para a redução de pena, também avançarmos nessa questão de quais são os contatos que um preso dentro do sistema criminal? Lá nos Estados Unidos nós temos parlatório, nós não temos visita íntima para preso dessa periculosidade, as visitas são altamente restritas e monitoradas, porque é muito fácil passar uma ordem de dentro da cadeia pelos criminosos. Na semana passada, o Jornal da Band mostrou os microcelulares que entram hoje nos presídios, que acabam sendo uma forma de comunicação do criminoso que está lá dentro com o mundo externo, para dar ordens como essa, para participar de julgamentos como o do policial que foi encontrado morto no fim de semana aqui em São Paulo. Precisamos dar um basta nesse estado paralelo, em que o crime organizado tem formas, mecanismos, até mesmo utilizando as regras que estão vigentes hoje no Brasil, para executar ou ordenar crimes dessa natureza contra autoridades, como foi o delegado Rui Ferraz Fontes. Então, é exatamente esse o ponto do debate da segurança pública que não está sendo travado. A gente ouve falar de PEC da segurança pública, de outras medidas tantas, até de redução de benefício. Agora, quem que vai enfrentar esse desafio que nós temos, como sugerido pelo promotor de justiça especialista que participou conosco aqui na segunda-feira, o Luciano Lara? Construção de presídio. Quem que fala sobre isso abertamente? Ninguém, né? Porque não dá voto, ninguém quer um presídio perto. Todo mundo quer um presídio longe. E aí, na hora de falar nesse assunto, a gente tem muito receio.